Você sabe qual foi a primeira religião genuinamente brasileira? Se você disse Umbanda, você está errado. Hoje vamos falar para você sobre santidade, a primeira religião do Brasil que reunia base indígena e base católica. Um salve com muita alegria, família Uma de Boa! Hoje é sábado, hoje é dia de trocar energia, hoje é dia de eu mandar toda essa alegria, essa coisa de eu querer o melhor para você que é da família Uma de Boa. Olha, eu espero que o seu sábado, o seu final de semana seja abençoado, seja maravilhoso, que sua semana seja coroada de vitórias e glórias, só porque a gente está junto, só porque você está aqui para ouvir um pouquinho do que eu tenho para falar com você. Você que já é da família, você, por favor, clica no like. O like é muito importante para o nosso canal. Sabe, você não paga nada para assistir vídeos aqui no YouTube, mas o like é aquilo que realmente é a nossa verdadeira recompensa pelo trabalho que a gente faz e a gente conta com a sua colaboração. E hoje, galera, nós iniciamos uma nova série aqui no Uma de Boa, uma série que nós estamos chamando de Caminho do Axé. Qual é o objetivo desta série? É mostrar um pouco de todas as religiões que reuniram de alguma forma base, matriz africana, matriz indígena, matriz católica e como essas misturas foram acontecendo e como que foi a história, a sequência do surgimento de inúmeras religiões até chegar na nossa religião de Umbanda. Eu já vou adiantar para você que eu não vou fazer vídeos seguidos, a gente faz um hoje, 2, 3 vídeos faço outro. Por quê? Para não ficar preso e travado em um único tema, ok? Mas hoje nós começamos com esse vídeo de hoje, santidade. Antes que você fale, mas santidade não é como chama o Papa Católico? Não tem nada a ver com o Papa Católico. Santidade foi o nome dado à primeira manifestação religiosa do Brasil após o descobrimento. Ou seja, foi a primeira religião surgida nas nossas terras. E não dá para a gente entender esse fenômeno santidade, dessa manifestação que partiu do povo indígena, sem nós entendermos um pouco da cultura e da religião dos povos indígenas no Brasil antes do descobrimento, ou seja, antes de 22 de abril de 1500. E vamos entender, pessoal, que o Brasil é muito grande. A gente sempre fala que o Brasil é um país de proporções continentais. O que isso significa? Que o Brasil é gigantesco. E claro, numa área tão grande, o Brasil abrigou e ainda abriga inúmeras tribos indígenas. E cada uma dessas tribos, desses povos indígenas, tem a sua cultura, as suas regras, a sua religião muito específica. Mas de uma forma geral, quando você faz um estudo, você entende que todas as tribos, apesar de trocar os nomes e algumas atribuições, o que todas as tribos acreditavam? Acreditavam em deuses criadores e protetores do mundo. E também acreditavam em deuses menores, que também eram chamados de espíritos, que eram responsáveis pelas forças e elementos da natureza. Todas as tribos, todos os povos indígenas tinham o seu feiticeiro. O feiticeiro indígena, normalmente, ele acumulava as funções tanto de médico quanto de sacerdote, ou seja, ele cuidava tanto da saúde quanto da religião daquela tribo. No tronco tupi-guarani, esses feiticeiros nós conhecemos como pajés. Os pajés tinham a capacidade de se comunicar, controlar e até mesmo incorporar espíritos, dos quais interpretavam e apresentavam mensagens e também executavam rituais de cura. Nesses rituais era muito comum o uso do maracá. O que é o maracá? Aquele chocalho que os índios usam, muitos caboclos ainda usam em gírias de Umbanda isso. Aquele chocalho, ele era um instrumento sagrado, ele era um instrumento consagrado, que servia de receptáculo para os espíritos. É como se o espírito entrasse dentro do chocalho e quando o pajé soava aquele chocalho, aquele guisado, aquele som que o chocalho fazia, era interpretado pelo pajé para que assim trouxesse as mensagens e as revelações ao seu povo. O maracá era
tão sagrado que após as cerimônias ele era colocado em pé, ele podia ser fincado na terra ou colocado sobre um pedestal, uma estaca, alguma coisa assim, e recebia ofertas de comida e de bebida, porque entendiam essa sacralização do maracá, porque ele podia receber espíritos e transmitir mensagens. Só para a gente entender essa importância do maracá para o povo indígena. E o outro elemento muito forte em todas as culturas indígenas era o petim. Petim era, como os índios chamavam, a folha do fumo. O fumo que eles usavam como? Usavam em cachimbos ou enrolados em charutos e através da fumaça transmitiam a bênção e as energias positivas e curativas. E de uma forma geral, era assim a religião dos indígenas, principalmente a dos tupis. Mas depois da chegada do homem branco, tudo isso mudou. O índio foi então escravizado pelo colonizador branco e foi obrigado a abrir mão da sua cultura, do seu idioma, do seu nome, além da sua própria liberdade. Os brancos, por sua vez, chamavam os indígenas de gentios, ou também que pode ser entendido como idólatras, como se fossem ateus, somente porque eles não acreditavam no mesmo Deus, ou pelo menos não imaginavam, não pensavam da mesma forma que o branco pensava o Deus. Lembrando, pessoal, não é que os indígenas não acreditavam em Deus, eles não pensavam da mesma forma que os brancos. E por tudo isso, os índios eram catequizados e batizados. No ato do batismo católico, eles recebiam um nome católico. E pessoal, pasme, o batismo católico era detestado pelos indígenas. E por que era detestado? Porque assim, o indígena por si só ele era muito espiritualizado. Por exemplo, se ele fosse caçar, ele fazia uma oração ao espírito da mata, ao Deus da mata, pedindo permissão para isso. Se ele ia recolher água do rio, ele fazia uma oração pedindo licença, permissão para retirar a água do rio. A mesma coisa se ele fosse pescar, a mesma coisa se ele fosse plantar. Então essa coisa da espiritualização do índio era muito forte, muito presente no dia a dia dele. E quando ele era batizado pelos jesuítas, pelos padres católicos, ele sentia que ele perdia essa capacidade de conexão com essa espiritualidade do dia a dia na vida dele. E é claro, né, pessoal, eu não preciso nem falar para você que o índio não aceitava isso com tranquilidade. E isso fica evidente, fica claro, quando nós temos inúmeros casos de fuga de índios. E o índio fugia com muita tranquilidade, ele conhecia muito bem o território, coisa que o branco colonizador não conhecia. Essas relações fez só aumentar o ressentimento do índio pela presença do branco em suas terras. Um outro ponto, fora a história da escravidão, do branco impor a sua cultura, uma coisa que era muito questionada, que causava indignação, era a catequização forçada. E lembrando, gente, que o Brasil, desde o começo, logo após o descobrimento do Brasil, depois de 22 de abril de 1500, nós tivemos a primeira missa e os jesuítas e a religião católica foi muito presente nas nossas terras desde o início. Então, os índios, principalmente nos primeiros 50 anos, ou seja, entre 1500 e 1550, foram escravizados, foram catequizados à força, e até por essa rebeldia do índio, começa por volta de 1550 a chegada dos primeiros escravos bantus, os primeiros bantus que haviam sido trazidos escravizados da África. E ocorre o quê? Por volta de 1550, um índio chamado Antônio, que conviveu por muito tempo com os jesuítas e com toda essa estrutura da Igreja Católica, da forma católica de religião, ele simplesmente se rebela, ele abandona a Igreja Católica, foge para iniciar um novo culto religioso. E esse rito misturava claramente elementos indígenas com elementos católicos. E ficava evidente a parte indígena no maracá, no uso do petim, que era o fumo, nos transes mediúnicos, mas também existia uma presença de orações, de vestes clericais típicas dos padres católicos, o uso de livros sagrados, altares e castiçais, tudo isso muito típico das igrejas católicas.
E Antônio nomeou bispos e vigários dentro dessa religião, desse novo culto religioso, exatamente como fazia a Santa Sé, como fazia a estrutura, a organização católica. E esses pajés sacerdotes, eles recebiam um nome, e o nome era Caraíba. E a cerimônia era conhecida como Caramonhaga. E a essa nova manifestação religiosa deu-se o nome de santidade. E você sabia de tudo isso? Se não sabia, coloca aqui nos comentários pra gente. E se por algum acaso nós estamos esquecendo de alguma coisa, coloca aqui nos comentários. Seu comentário é sempre muito bem-vindo e só fortalece o nosso canal e a gente só agradece. Os caraíbas, eles viajavam com seu séquito, com o seu grupo de religiosos, para todas as tribos das proximidades e onde quer que chegassem, eram recebidos com festa e com a oferta de mantimentos. E essa nova religião, a santidade, ela pregava coisas muito interessantes, assim como a vitória sobre os colonizadores brancos, o fim da escravidão e um tempo onde não seria mais necessário trabalhar, o trabalho duro. Por quê? Era incrível que eu encontrei relatos escritos sobre isso, que se dizia que a enxada trabalharia por si só, que a flecha, ela caçaria sozinha por seu dono e os alimentos brotariam espontaneamente da terra. Então, para você entender qual era a forma de pregação, como eles convenciam, como eles traziam adeptos para essa nova religião, era baseado nessas ideias. E a todo esse conjunto de ideias, eles chamavam de paraíso na terra. Só que esse termo paraíso na terra é uma coisa muito típica da santidade, porque ela já tinha mistura com a Igreja Católica, com a ideia de céu, com a ideia de paraíso. Antes da chegada dos portugueses, os índios diziam esperar por um tempo onde chegaria a terra sem mal. E nessa terra sem mal a ideia seria a mesma, que os índios não trabalhariam, não haveria mal, não haveria perigo e o índio viveria feliz. E as caramonhagas, essas cerimônias da santidade, iniciavam com uma pregação do Caraíba. E nessas pregações ele utilizava histórias heróicas de índios do passado, né? Histórias de vitória dos indígenas sobre o branco, sobre outros povos que tentavam oprimir os indígenas. E na sequência eles já emendavam sobre o novo tempo do paraíso na terra que chegaria caso a santidade vencesse, se tornasse vitoriosa perante o homem branco. Também eram entoados cânticos, muito parecido com os católicos, mas contavam histórias mitológicas e épicas também dos indígenas. O Caraíba então pegava o maracá e ele chacoalhava o maracá ou próximo da orelha ou na frente, e conforme o maracá soava, em transe mediúnico ele interpretava essas informações que ele ouvia do maracá, dos espíritos que estavam falando no maracá, para transmitir a todas as pessoas. Feito isso, ele passava a cuidar um por um das pessoas que estavam presentes na cerimônia e ele soava o maracá e soprava a fumaça, o petim. E com essa fumaça ele transmitia a bênção, a energia boa e positiva e as pessoas começavam a se retorcer, muitos caíam, desmaiavam, muitos até espumavam pela boca, como está nos escritos de um texto, inclusive, que eu vou deixar aqui na referência para vocês lerem. E isso era sinal do quê? Isso era símbolo de cura, fortalecimento e purificação. E era assim que a santidade era transmitida a todos os presentes na cerimônia, a todos os seus adeptos. E olha que coisa interessante, também eram celebrados batismos, mas um batismo diferente. Era como se fosse um contrabatismo católico, apesar de também existir a presença da água benta e da pia batismal. Os índios, eles recebiam esse batismo para quebrar, para retirar aquela influência branca, europeia, católica, para que ele pudesse novamente recuperar a sua espiritualidade original, a sua conexão com a espiritualidade indígena do dia a dia. E essas santidades foram se multiplicando e tornaram-se símbolo, se tornaram um movimento de repulsa, de resistência contra a colonização europeia em terras brasileiras. E no início era natural que ela atraísse principalmente os índios, mas com o tempo negros e brancos também foram se somando aos novos adeptos. E para a gente ter uma ideia, gente, até brancos da alta sociedade
frequentaram a santidade. No texto que eu estou deixando para vocês tem o texto da mulher de um senhor de engenho que acabou confessando que participava das caramanhagas, das cerimônias da santidade. E todas essas informações que eu transmito para vocês aqui nesse vídeo, elas constam em cartas que os jesuítas escreviam ao Santo Ofício, à direção central de Roma, vamos dizer assim. E o que eles faziam nessas cartas, eles detalhavam com bastante pormenor todas essas celebrações, todos esses ritos. Além das cartas dos jesuítas, das cartas dos clérigos, dos padres, também existiam cartas de leigos que foram encontradas que descreviam como eram os rituais da santidade. E não preciso nem dizer para você que tudo isso chamou por demais a atenção das autoridades eclesiásticas da Igreja Católica na Europa, a ponto delas enviarem uma comissão do Santo Ofício aqui para as terras brasileiras para investigar e dissolver esse núcleo de rebeldes. E a partir de 1585, nós temos sistematicamente as comunidades de santidade sendo perseguidas e destruídas pela Igreja Católica. E temos como última a cair a famosa santidade de Jaguaripe. A santidade de Jaguaripe existia no Recôncavo Baiano. Essa foi a última a cair e caiu em 1592. A santidade de Jaguaripe foi com certeza a maior comunidade do gênero, contendo uma grande cabana que era utilizada como igreja, tinha cruz na porta, castiçais de madeira sempre acesos, livros de cascas de árvores, ídolo, uma imagem feito de cabaça, ainda dispunham de confessionário, altar e ainda utilizavam rosários e terços feitos de sementes. E os adeptos que conseguiram fugir desta repressão, desta perseguição, fugiram para o interior do Brasil, mas certamente para o interior do Nordeste brasileiro, onde acabaram por disseminar o culto da santidade para tantas outras tribos. E esse foi um fato que provavelmente ajudou a desenvolver o toré, que também é uma religião que tem a influência católica, a influência indígena e já contém com mais força a influência africana. A santidade foi a primeira religião sincrética brasileira. Foi a primeira a reunir um culto indígena e um culto católico e fundir essas duas práticas. E isso foi o embrião de todas as religiões que se seguiriam no futuro. Mas a santidade deixou suas marcas para sempre. A primeira coisa muito interessante que a santidade nos mostra é como o índio acolheu o negro primeiro na santidade e depois, quando o negro fugia e se embrenhava na mata, ele era acolhido pelas tribos indígenas, porque eles reconheciam no negro uma pessoa que sofria tanto quanto o índio nas mãos dos colonizadores brancos europeus. Então, eles entendiam o negro como um irmão de luta. E essa troca cultural entre negros e índios é muito importante e será inclusive tema de estudo de próximos vídeos. E como herança para a nossa Umbanda, o que a santidade deixa? Acho que a primeira coisa é o uso do fumo, que está presente até os dias de hoje na nossa Umbanda. Os caboclos, muitas entidades sopram fumaça, usam muito da fumaça para o trabalho espiritual. A outra coisa que a gente tem até hoje são os rosários e os terços feitos de sementes de uma planta chamada lágrima de Nossa Senhora. E é importante essa história do terço e do rosário, porque o índio via os rosários e os terços europeus, que eram feitos de pedras semi-preciosas, ele achava bonito, mas ele não dispunha nem da matéria-prima e nem da forma de fabricar, de construir esses terços. E ele fez isso através de sementes. E esta prática de usar terços, rosários e guias de sementes também está presente na nossa Umbanda até hoje. Temos ainda os maracás, né, gente? Existem muitos caboclos nas giras de Umbanda que utilizam os maracás. E os maracás têm uma importância muito grande para o povo indígena, obviamente, também para os nossos caboclos. E fora tudo isso, existe um termo que muitos caboclos utilizam, inclusive o caboclo sete flechas que se manifesta através de mim, ele também utiliza esse termo, que ele se refere a Deus como Deus grande. Ele fala Deus grande abençoa, Deus grande fortalece o caboclo que aqui está trabalhando. Tudo ele usa o termo Deus grande. E Deus grande era conhecido na santidade como Tupanaçu,
que era o Deus grande que libertaria a todos. Pessoal, nós adoramos estudar e adoramos transmitir conhecimento. E é por isso que eu convido você para o nosso curso Umbanda e Boa de Teologia, um curso que foi feito com muito carinho, um curso que tem muito respeito a você, que explica a nossa Umbanda, o ritual, as práticas, as ideias, as doutrinas da nossa Umbanda de uma forma muito clara, muito prática, e você tem o suporte desse professor aqui, tanto na plataforma e por WhatsApp. Eu respondo por áudio, tá, gente? Então, eu convido você a se matricular. Quem quiser se matricular, desce aqui no primeiro comentário fixo aqui deste vídeo. Você já vai encontrar um link para entrar direto em contato com o Sombra por WhatsApp, ou é nesse número aqui. Eu te peço mais uma vez, me dê a honra de ser o seu professor. E se você gosta desse conteúdo de orixás, guias, história das religiões, espiritualidade em geral, se inscreva no nosso canal, se inscreva e clica no sininho, ativa o sininho para receber sempre as notificações de novos vídeos. Só aqui no YouTube, que nós estamos presentes em todas as mídias sociais, só aqui no YouTube são 4 vídeos por semana. Você sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Salve meu pai Oxalá, salve Tupanaçu, salve Deus grande. Meu pai, hoje eu peço que toda a linha dos caboclos e caboclas do nosso Brasil, que possam abençoar a pessoa que assiste esse vídeo nesse momento. Que pela força dos primeiros índios brasileiros, os primeiros donos da terra, que nós possamos ser fortalecidos com coragem e tenhamos todos os males retirados e os caminhos sejam abertos para que possamos construir a nossa felicidade material e espiritual. Pai, eu peço que você abençoe a toda a linha dos caboclos e tudo aquilo que veio de herança direta e indireta dos povos indígenas da nossa terra do Brasil. Afinal de contas, são os nossos ancestrais primeiros, e que essa ancestralidade possa levar a todos que assistem esse vídeo toda a saúde, proteção, paz, luz e prosperidade. Isso é só o começo. Tem muito mais para aprender até chegar à nossa religião de Umbanda. Que Oxalá abençoe a todos e até a próxima.